Nesse momento, nós estamos iniciando mais Evangelho, nessa noite, agradecendo a Deus por esse dia que passou, pelo trabalho, por esse momento tão especial, que nós temos condições de falar um pouquinho mais do Evangelho, pedindo que quem vai escutar esse Evangelho, que fique tranquilo, sereno os corações, porque é um grande donativo para nossas almas. Porque o nosso Evangelho aqui, que nós sempre temos passando esse Evangelho, é um Evangelho sem negar nenhuma religião, nem política. Nós não somos política, nem religião, não somos nada. Nós falamos sobre as leis de Deus, as leis da natureza, as leis morais, independente de qualquer segmento, porque é para todos. Porque todos nós temos no mesmo caminho dessa evolução espiritual, dessas leis de Deus, que é a lei do progresso, e só o tempo que nós vamos cada vez mais aprender mais, desenvolvê-lo mais, né? Para chegar um momento de nós estarmos bem mais, alcançar bem maior essa evolução que nós almejamos, mas só com o tempo. Muito tempo, porque não é nada do dia para a noite, nada dá salto, tudo é gradativo, tudo é relativo. Então nós oramos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nós dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, Senhor. Então nós estamos iniciando mais esse Evangelho, e hoje a gente vai falar sobre a serenidade. É uma condição muito difícil nesses dias atuais, é a serenidade. Difícil encontrar uma pessoa que esteja esse preceito, né? Seguindo esse preceito da serenidade, que é muito complicado de botar em prática, né? Então vamos lá. Acontece a serenidade, acode-nos o raciocínio que um efeito inteligente logicamente, terá como origem uma causa inteligente. É em rumo de tal causa que a inteligência humana caminha, comprovando a comunicação dos espíritos com os homens, os dois mundos, em plena ação, trocando experiências e acumulando valores para a eternidade. Num período que nós estamos vivendo hoje, atualmente, nessa transição que nós estamos passando no planeta, nós temos assim uma tribulação muito grande, sofrimento muito grande entre os seres humanos da Terra, independente de classe social, independente de nada. Cada um está sofrendo algumas consequências nesses dias atuais. Por quê? Porque é um tempo que nós temos um momento de muita intolerância, de muita angústia espiritual. Então é um momento que a gente tem que buscar mesmo essa paz dentro do coração para nós sermos mais felizes, mais alegres, né? E então nós temos um tempo de muita depressão, né? De muita dificuldade, falta de fé, falta de coragem, falta de interagir mais com os seres humanos. Às vezes se isola muito, por exemplo, essa internet, fica muito isolados, né? Daí não tem um contato mais direto com o ser humano, daí vai fazer falta no amanhã. A gente fica meio fora do trilho, né? Porque a gente fica bastante isolado. Essa é uma dificuldade nos nossos tempos, principalmente para os jovens.
O jovem tem muito pouco contato hoje na sociedade. Eles ficam muito isolados mesmo na internet, né? Os próprios negadores da doutrina dos espíritos, na hora do desencarne, na hora de morrer, deixar o corpo físico, se avoram em querer saber o que existe realmente além da morte, chamando padres ou pastores para conversar sobre a possível vinda depois do túmulo. O que vai vir depois, essa vinda depois do túmulo? No modo em que eles certamente alcançam. Modo que eles, certamente alcançam. Entretanto, a consciência lhe diz que a explicação espírita é a mais vantajosa e cheia de esperança. Quem não quer conversar com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, ou irmãos, e mesmo filhos que já partiram, não a religião consoladora, a religião espírita. Primeiro, a pessoa que morre tem consciência dentro dele que não existe a morte. Só que ele não sabe para onde vai. Esse que é a dificuldade, é o desconhecido, porque ele não estudou. Nós que estudamos as comunicações dos espíritos há várias décadas, nós não temos dificuldade nenhuma. Porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos para um lugar onde nós merecemos, onde nós temos condições. Porque que nós temos aqui, vamos ser lá também. Que nós encontrarmos dificuldade aqui, vamos encontrar lá. São os mesmos do onde que estão lá, e os mesmos de hoje que estão amanhã também lá, e os que estão lá vêm para cá. Essa é uma troca de conhecimento. Nós vamos e voltamos quantas vezes for necessário, até nós desenvolver o amor verdadeiro, que falta muito. Estamos muito longe de praticar a doutrina que Jesus nos deixou, que é a doutrina do amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Amor a nós mesmos, porque nós temos também aprender nós se amar para amar o próximo. Isso ainda está longe. Daí a gente pergunta e fala, quem é meu próximo? Bom, o próximo começa, o mais próximo é da família. Mais próximo, porque nós temos todo momento quase juntos. Mas depois nós vamos encontrando tanto próximo pela terra, né? Se nós vamos lá para outro estado, para outro país, nós vamos encontrar os próximos lá também. O próximo nós vamos se encontrando no caminho. E todos são nosso próximo, toda a humanidade. Então essa dificuldade da hora de morrer fica com muita perturbação, porque ele não sabe para onde vai, depois ele não tem certeza, ele não acredita que podemos voltar novamente no outro corpo, e além disso, voltar a falar com os nossos entes queridos, com os médios. Porque médio, toda a humanidade são médios, todos os homens da Terra, todos, independente de idade, de cor, de crença, de nada, nós somos médios. Só que não é claro, é uma mediunidade ainda, a maioria está dormitando dentro das pessoas. Vai demorar para acordar, mas muitos já estão se acordando e recebendo. A gente pode falar do que a gente recebeu já dentro da doutrina espírita. Vários parentes nossos vieram conversar conosco. A própria minha filhinha, com 5 anos, ela voltou, falou conosco uns 15 minutos, contando detalhes da nossa família que nós nem imaginava. Contando da vida passada, uma vida passada, que nós nem imaginávamos. E todos os parentes quase vieram conversar conosco. Mas vieram conversar conosco por intermédio de outros médios que não conhecia eles. Quando nós trabalhávamos juntos, nas firmas, no passado, porque a maioria são mulheres que se recebem, essa tem mais sensibilidade. Mas ela não conhecia essas pessoas. E ela vinha e falava o que acontecia com a gente lá na firma. Nós falava isso, falava esse assunto, falava aquilo. E muito deles era evangélico. Mas nós se dava muito bem. Porque ele me respeitava, eu respeitava eles. Sempre tem que ser assim. E ele então eles vinham falar comigo, contar o que acontecia conosco naquele tempo, que nós trabalhávamos juntos. Porque é assim,
Esse negócio de comunicação é muito complicado, porque as pessoas dizem assim, Moisés proibiu a comunicação dos mortos. Mas morto? Morto não existe, em primeiro lugar. Existem os espíritos, que são eternamente vivos. Então, e outra coisa, se eles tinham condição de comunicar com os espíritos, porque existem os espíritos. Senão, Moisés não precisava proibir. Se não tivesse os espíritos que viessem lá, por que Moisés ia proibir? Só que o problema da mediunidade é saber com quem que você está conversando e quem vem conversar contigo. Aí é que está o discernimento. O João não deixou claro na epístola dele? Meus irmãos, experimentai todos os espíritos que vão até vós, porque muitos falsos profetas têm aqui no nosso meio, e muitos têm entre o meio de vocês também. Então, se experimentar se esses espíritos vêm de Deus, converse com eles, o que eles vão te falar? Porque conversando nós vamos saber mais ou menos o grau da pessoa, ou do espírito também. Porque para ele falar comigo, ele fala por através do médium. Daí eu vou falar com ele. Daí eu vou saber o que ele almeja na vida dele, o que está passando, o que ele sabe. Porque nós conhecemos a doutrina do Cristo, na íntegra. Se um espírito vem falar contra essa doutrina que nós conhecemos e praticamos, é claro que nós vamos falar, não, meu irmão, você está falando alguma coisa que não condiz com a verdade. Você está falando que vem enviado de Jesus, mas você está negando tantas coisas que Jesus ensinou. Então esse diálogo sempre existiu, está existindo hoje e existirá no futuro com muito mais facilidade. Porque a própria mediunidade também evolui. No começo do espiritismo, nós tínhamos muito mais dificuldade do que hoje. Porque naquele tempo a doutrina não era tão ainda conhecedora da doutrina, então vinham os espíritos. Um falava que era Maria Santíssima, outro falava que era Pedro, outro falava que era Paulo. Os coitados naquele tempo não sabiam, ficavam sendo manipulados. Hoje já não dá para eles virem falar isso conosco, porque pelo diálogo deles a gente já sabe quem é ele. Então é muito mais fácil, porque a mediunidade vai evoluindo também. Tudo evolui. Agora os espíritos das trevas existem. Mas nós temos que saber filtrar as coisas. Que nem Paulo falou. Lê tudo, retém o que é bom. O que não serve para vocês, não precisa ficar dentro de vocês, joga para fora. Nós também temos diálogo com os espíritos. Se achar que ele está fora, nós vamos consertar ele. Vai se tratar da doutrinação. Porque os espíritos mas não sabem nem o que nós sabemos hoje. Porque quando eles encarnaram, o conhecimento aqui ainda era muito parperma, era muito atrasado. E hoje eles vêm em busca de uma luz, e nós temos aqui para fornecer essa luz para os espíritos. Porque são nossos irmãos. Nunca a gente trata mal um espírito, como irmão. E tem mais um detalhe. Sabe por que a gente também não é mistificado pelos espíritos do mal? Do mal não existe, porque Deus não criou o mal. Ignorante, é mais fácil a palavra. Eles não entendem ainda a verdade. Por isso que ainda eles fazem as coisas que não convêm. Mas mal não existe, porque Deus não criou o mal. O mal nós criamos, temporariamente. Então, conversar com os espíritos é muito importante. Em primeiro lugar, a gente não vai ser debriado pelos espíritos e nem pelos homens. Porque o fundamental da mediunidade é não cobrar nada de ninguém. Daí você não precisa ter medo. Você está falando a verdade, porque você não precisa manipular nada. Você não vai favorecer alguém porque te pagou ou pagou menos ou mais. Nós não cobramos nenhum real. Que nem Jesus falou. Dá essa moeda lá para César que é dele. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Nós pagamos imposto de tudo hoje. Vamos ainda cobrar dos coitados que não tem nem o que pagar? Não se cobra nenhum real. Nós espírita, cristão. E nem pegamos. Eu não cobro, mas dá o que você quer. Aí fica pior ainda. Daí o coitado não sabe quanto que dá para nós. Se dá muito, se dá pouco, não sabe. Então, essa proposta não tem. Essa função dentro do espiritismo não existe. Cobrar jamais. Você pode ajudar, como nós ajudamos. Ajudamos a dar um pão para quem tem fome, ajudamos a dar um copo d'água para quem tem sede, ajudamos uma pessoa, uma orientação, né? Oramos por ele, ajudamos a ajudar a arrumar um trabalho, porque a gente dá uma força para ele se animar mais. Essa é a função da doutrina espírita, gente. Porque antigamente tinha outra coisa muito errônea chamada feiticeiro. Tudo era feiticeiro. E mandavam matar os feiticeiros.
Mas não era só feiticeiros que mandavam matar na época, mandavam matar a família inteira. Se soubesse de uma médium na terra, eles iam lá, fulminavam tudo. Isso aí era ser cristão? Isso vinha de Deus? Claro que não. Feiticeiro é a mediunidade. As pessoas estavam recebendo os espíritos. Porque se nós ler a história da antiguidade, das religiões da antiguidade, nós vamos ver que quantos médios fantásticos tinha dentro dessas religiões. Que recebiam os anjos na época remota. Já recebiam anjos, porque os anjos sempre estiveram presentes conosco. Dependia do coração e do entendimento de cada um. Então não adianta querer os espíritos não estar. Se eles estão do nosso lado dia e noite, mas quem disse isso para você? Você não é bíblico? Como é que você está falando isso, que os espíritos estão em torno de você? Com certeza. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, em Coríntios. Ele falou, se os espíritos fossem visíveis, tamparia o sol. Vocês sempre estão tendo um monte de testemunha espiritual em torno de vós. No trabalho, na via pública, dentro da igreja, na prisão, dentro do lar, no trabalho, os espíritos estão sempre nos rodeando. É uma multidão de testemunha que nós vigiam. Isso quem falou foi Paulo em Coríntios. Por que nós negamos então os espíritos? E os espíritos superiores vêm confirmar tudo isso. Pergunta no livro dos espíritos, os espíritos influenciam em vossas vidas muito mais que imaginais. De extraordinário. São eles que vos dirigem. Essa humanidade, desde o primitivismo, os espíritos estão conosco, nós ajudando, inspirando, em todas as maneiras. Por que os espíritos estão do nosso lado? São nossos entes queridos do passado, os nossos anjos protetores, e nós ficamos aí criando uma barreira, tudo é fantasma. Se a minha mãe se manifestar, eu corro 3 dias. Pelo amor de Deus, gente. A mãe amorosa, que está no mundo espiritual com muito mais força, com muito mais amor, e nunca se desliga de nós, nem um ente querido que gosta de nós, e nós rejeitamos, então, de conversar com eles. Isso é muita ignorância. Vamos estudar a doutrina dos espíritos superiores. Eles nunca cobraram nada de nós, gente. Nunca Kardec cobrou nada de ninguém. E ele era um professor excelente, um cientista. Nunca cobrou nada na parte religiosa de ninguém. Escreveu 5 livros e tantas revistas. Nós não temos o direito de cobrar, mas temos o direito de doar. Sempre. Esse é o discípulo de Jesus. Se a pessoa comercializar em nome do Cristo, ele tem que rever os conceitos. Nós não temos nada a ver. Cada um faz aquilo que deve fazer. Nós também não vamos reprovar ninguém. Cada um tem a sua liberdade, seu livre-arbítrio de fazer as coisas. Mas vai colher o que plantou. Então vamos lá. Será uma grande alegria que poderá se consolidar com o recurso que a doutrina espírita descreve como mediunidade. Porque somente através da mediunidade é possível as almas voltarem a falar com os que ficaram. A mediunidade é uma coisa que vem, todos são médios. E tem jovenzinho que já tem essa mediunidade, que já está junto. Isso é natural, já está junto. O que está faltando? Eu vou lá na casa espírita para desenvolver a minha mediunidade, que eu já tenho essa aptidão para mediunidade. Não, na casa espírita não vai desenvolver mediunidade nenhuma. A casa espírita vem disciplinar a mediunidade. Vem nos ajudar, se equilibrar, para ajudar as almas sofridas. Tirar da cabeça que nunca deve cobrar a mediunidade para esse jovem, vão trabalhar de graça. Quer isso? Quer? Então vem aprender conosco a disciplina, a educação dentro do trabalho, que é uma responsabilidade muito grande. Você cobrar de alguém que você não está pagando a eles. Os espíritos não cobram de nós. Como é que nós vamos cobrar de alguém se eles não cobram? Se Deus nunca cobrou nada, deu tudo para nós. Jesus nunca cobrou nada.
Trabalhou 24 horas a benefício do pobrezinho, do estropiado da vida. E ainda falava, vem a mim aquele que estiver cansado, estropiado, doente, que eu vos aliviarei. Esse é o nosso projeto com Jesus na terra. É ajudar o desamparado. Porque o desamparado não precisa de médico. O são não precisa de médico, disse Jesus. Quem precisa de médico são os doentes. Quem são os doentes? Somos nós. E o tempo na força do progresso. E o tempo na força do progresso pode aperfeiçoar as comunicações dos espíritos com os homens, de sorte abolir sistema mais grosseiro, de modo que o intercâmbio fique mais claro, como se estivesse conversando como duas pessoas no corpo físico, um conversando com o outro, dada a grande ajuda dos benfeitores espirituais. Então, porque antigamente é mesa branca, não sei o que lá, é 1000 coisas, rituais. Hoje não temos nada disso. Né? Sabe qual é que é a mesa branca? É o nosso coração livre de imperfeições. O que nós temos que olhar não é para o material, nós temos que olhar para dentro de nós. O que é que eu estou fazendo, gente? Como é que estou me comportando? Como é que são as minhas atitudes quanto ao nosso próximo? E quanto o próprio mais doente, mais pobrezinho, mais ele precisa das nossas mãos. Mãos amigas, mão forte, para levar coragem, despertar nele a fé. Você também tem tudo dentro de você, meu irmão. Tudo que você precisa está dentro de ti. Falta você buscar dentro de você o que você já tem. Isso é o papel do cristão. Encorajar uns aos outros. Porque o pão todos nós ganhamos. Qualquer profissão nós vamos ganhar o pão de cada dia. E as funções, as profissões são milhares na Terra. Vamos lá. Compete aos homens estudar sem ideias preconcebidas, de combate, de negação por interesse e orgulho ou financeiro. O médium não pode se interessar por as coisas materiais da Terra. De maneira moral e nem fisicamente. Hoje se sabe que muitas religiões têm um modo, modificando-lhe o nome para não se aperceber com a doutrina dos espíritos. Bota outros nomes. Carisma, porque não sei o quê, tem centenas de nomes por aí fora. Só que mediunidade eles não querem, porque vem dos espíritos superiores. E a mediunidade abrange todos o intercâmbio. Os profetas, o que os profetas eram? Médios. Tinha a palavra médios lá? Claro que não. Nós não temos sempre aprendendo palavras novas, conhecimentos novos, no nosso dia a dia, do tempo que nós vamos estagiando na Terra. Os profetas, porque ninguém profetiza se não for médio, gente. Os profetas, eles profetizavam porque eram médios. Os apóstolos também se comunicavam com os espíritos. O que quiseram? Faziam intercâmbio entre os dois mundos. Jesus foi o maior médium que desceu à Terra. Ele se comunicava diretamente com Deus, gente. Com Deus, só ele. E falava com todas as classes dos espíritos da Terra. Com todas as classes. Isso aí não é mediunidade? Isso não é falar com os espíritos? Falava com, às vezes, 1000 espíritos que estavam obsediando o homem. Ele falava com aquela legião de espíritos, que era 1000. E nunca expulsou. Mandou que saísse do homem e deixasse o homem em paz, deixasse cuidar da família dele. Não expulsou problema nenhum. Ele ainda falava para onde você vai mandar, mestre. Ele não falou para onde. Vocês vão procurar o caminho de vocês. Né? Que é a verdade. Eles também têm um livre-arbítrio lá em cima. Só estão fazendo mal, usando o livre-arbítrio. Nós não podemos fazer isso. Mas os seus argumentos são fracos para tal desiderato. Porque ir contra a verdade é muito difícil. A verdade não depende dos homens. Com os homens ou sem os homens, a verdade vai vir à tona aqui na Terra. Depende da vontade ou não da vontade do homem. Diz que se os homens se calarem, até as pedras clamarão. Então não adianta você querer negar. Amanhã depois todo vai ter que
caminhar por esse caminho da evolução espiritual. Não tem como nós ficar para trás, né? Porque negar leis estabelecidas no universo, para que negar essas leis de Deus que está estabelecidas no universo? A vida em todos os ângulos da criação consiste em comunicações dos superiores com os inferiores, uns crescendo ao assimilarem dos que se encontram na dianteira, assimilam melhor, compreendem melhor. É, pois, uma lei de cooperação mútua na modulação do amor. Todas as notícias da Terra, desde a antiguidade, todas as notícias veio do mundo espiritual. Quem veio falar com Zacarias? Notificar o nascimento de João Batista, não foi um espírito? Um anjo. Veio da parte de Deus. Conversar com Zacarias, que ele tinha mediunidade de vidência e audiente, porque ele ouvia o espírito falando com ele, via e ouvia. Quem veio falar com a Maria Santíssima, as boas novas, a maior notícia que veio dos céus? Não veio o anjo Gabriel mesmo que foi lá visitar Maria de Nazaré e notificando a maternidade sublime que ali ia dar luz ao Emanuel, que seria um Deus na terra, um Deus conosco? Todas as manifestações, lá no dia do Pentecoste, uma sessão ar livre, que veio vários espíritos conversar ali com aqueles apóstolos que eram quase tudo analfabeto, a maioria, sem estudo, falavam em todas as línguas daquelas nações que estavam ali reunidas. Isso não é uma mediunidade? Pousavam como uma língua de fogo, cada um sobre ele. Isso é que é uma ligação do perispírito do médico com o perispírito do espírito. Essa era a língua de fogo. Era em complemento dos dois cérebros espirituais. Nós também temos o cérebro perispiritual. Temos o físico e o perispiritual. Mas o perispiritual é que recebe todas as informações do espírito e passa para o corpo. Os apóstolos falaram em várias línguas, em ar livre. Isso não é mediunidade? Receberam vários espíritos. Então nós também temos que saber. E como tem os espíritos bons, se os espíritos maus podem se manifestar e mistificar. Mistificar o quê? Para quem não cobra, para quem não rouba, para quem faz todas as coisas de Deus, por que vai mistificar o quê? Ele vai dizer que falar a verdade. Se ele tiver a verdade. Se não tiver, nem chega perto. Ele não tem condição também vibratória para chegar perto de um homem de bem. Ele também tem barreira. Não é qualquer um que vai chegar no homem de bem e fazer o que ele quer. Não existe isso. A natureza nos comprova tudo que a doutrina dos espíritos nos fala. Os contraditores devem ler o livro dos espíritos e meditarem nele. Não adianta falar do espírito, você não lê o livro dos espíritos. Aí é ignorância pura. Vai ler o livro dos espíritos. 1019 perguntas e resposta. Não deixa dúvida para ninguém. Pode ser o estudo que está fazendo na Terra. A profissão que você exerce na Terra. Lê o livro dos espíritos para você ver se tem resposta para tudo. Daí fica falar sem conhecer é muito triste. Ele fala as estranhas da alma, no centro da alma, conversando como no coração. Vem conversar conosco na nossa essência divina, no nosso campo mental, de modo que a consciência se acalme, reconhecendo a ação inteligente dos espíritos, o que tem de fazer. Não faça bobagem, meu irmão, que você vai estar registrado dentro de você. Ah, mas eu não matei ninguém. Mas pensou quanto para matar alguém? Pensou quanto mal? Cobiçou quantas coisas dos outros? Isso tudo é crime, gente. Tudo está gravado dentro da consciência. Não tem como correr. Você vai ter que se apresentar um dia com tudo isso que você fez. Está escrito. Em cor viva. Imagem. E registrar tudo que você fez. Tenho dó dessas pessoas que ficam toda a vida falando mal dos outros e pensa que está tudo bem. E a hora que ele tem que prestar conta? Vai tempo para se despojar disso aí. Não é do dia para a noite. Vai séculos, talvez até milênios. Por isso tem que cuidar o que a gente está fazendo com o próximo. Jesus não mandou
criticar o próximo. Ele mandou amar o próximo, como a nós mesmos. Essa é a diferença. Estudar ajudando no aperfeiçoamento das comunicações, que tudo evolui, as comunicações também vão evoluindo. Pois tudo o que faz para melhorar com sinceridade é válido. Não depende da religião que você está, depende da profissão que você está, depende do que está fazendo de bem, de caridade para o teu próximo. Isso que você vai ter que prestar conta. Porque a vida se eleva cada vez mais. Quem não gosta do progresso, desde quando ele seja ajustado no amor. Nós não podemos fugir do progresso, vai se ajustar no amor, esse progresso vamos caminhar junto, o progresso e o amor vai caminhar sempre. Cada vez mais puro, cada vez vamos ficar melhor, cada vez mais dignificante. E se mostra na conduta de cada um de nós. Não tem como ser diferente. Estamos chegando ao final. Só falar aqui mais uma palavra, senão não vai dar tempo. Aquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e vós e eu em vós. João capítulo 14, versículo 20. Quando Jesus falou que ele era uno com Deus, claro que era. No amor de Deus, nas obras de Deus. Mas ele também falou depois que os apóstolos também eram uno a ele, que estavam com ele, unido a ele. Porque estavam com os mesmos ideais, em busca do mesmo projeto. Então estamos uno no projeto do progresso na Terra. Jesus falava isso com Deus, isso. Eu e meu Pai somos uno porque eu faço a vontade dele. Por isso que eu estou com ele, sempre. O que precisa mais será um mundo de luzes, cheio de estrelas, onde as luzes vertem para o centro do coração. Essa é a luz que nós vamos receber do Cristo. De modo que possa dizer, eu sou feliz. Eu sou luz. Não podemos ter medo de falar isso para nós mesmos. Eu sou luz. Ou não? Nós somos filhos da luz do universo. Se nós somos filhos da luz do universo, nós somos luz. Porque nosso Pai é luz e nós somos filhos dele. Temos o DNA dele. Eu sou herdeiro do universo. O universo pertence a mim também, porque é do meu Pai. Às vezes ficamos brigando por coisinha mínima na Terra, por herança, onde nós temos um universo que é nosso também. Porque tudo é de Deus. E tudo que é de Deus é nosso. Ele sempre deixou para nós toda a herança dele, nunca cobrou nada e nunca vai cobrar. Então nós temos que ter certeza dessa imortalidade da alma. Porque daqui para frente, que nem eu falei, se os homens não quiserem se negar os espíritos, a ciência vai trazer provas materiais dos espíritos. Vai provar a reencarnação, já está provando. A comunicação dos espíritos, a imortalidade da alma, tudo isso Jesus já pegou há mais de 2000 anos atrás. Os mundos habitados, que a ciência hoje vai descobrir muitos planetas que tem milhares no espaço. E Jesus falava isso. Que na casa do Pai existem muitas e muitas e muitas moradas. Muitos planetas. A ciência vai chegar lá. Então, tudo que nós pregamos, e outra coisa muito importante que a doutrina espírita é fantástica, é que nós sabemos que existe um Deus supremo do universo, inteligência suprema do universo. Tudo que é criado é Ele que criou. Então, o universo é casa de Deus. Você vai lá no céu aonde? Você vai morar na casa de Deus, aonde? Lá no mundo espiritual. Porque lá Deus não criou nada de ruim, Ele criou como criou aqui. Nós é que estragamos, nós é que se atrasamos espiritual porque não queremos fazer o bem, não dobramos o coração para o amor. Mas lá no mundo espiritual é casa do Pai, gente. Não tem coisa localizada para botar nós em sofrimento. Não existe, tudo é temporário. Tudo é temporário. Tem prisão lá no mundo espiritual? Tem também, mas é temporário. Aqui na Terra também não tem prisão temporária? Difícil
um país hoje que tem a prisão perpétua, isso vai cair, já caiu muito e vai cair tudo. Porque cada um paga o crime de acordo com o crime que ele cometeu. E ainda tem lá a regressão, né? Para se livrar quanto antes. Sabe que Deus também não faz isso para nós em todos os lugares? Claro que faz. É assim que funciona. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um entendimento, que nós somos os construtores de nós mesmos. O futuro não depende de ninguém, depende de cada um individual da Terra. Porque o dia que nós deixar o corpo, toda a humanidade, e se apresentar lá no mundo espiritual, o nosso benfeitor vai perguntar: o que é que você fez lá na Terra, meu irmão? Senhor, eu praticava religião, precisava de ciência lá. Não é isso que eu estou perguntando para você. Eu estou perguntando o que vocês fizeram de bem na Terra. Quantas lágrimas lá na Terra você enxugaste? Quanta oração você fizesse para os doentes? Mas eu era pobre, não podia ajudar, mas na oração você podia. Porque a caridade da oração qualquer um pode fazer. Não precisa de dinheiro, precisa de vontade, fé, confiança que vai ajudar aquela pessoa pelo teu pensamento. O pensamento é a maior força que tem na Terra e no universo. Vamos usar a nossa força da oração para ajudar as pessoas. Daí não podemos dizer que eu não podia fazer, não podia porque não teve vontade. Porque se tiver vontade, nós podemos fazer muita coisa boa dentro da nossa casa, como estão fazendo agora, espalhando essa boa semente do Cristo em vários lugares na Terra. Então isso é muito importante. Vamos em frente. Quantos com a presença de vocês nessas palestras? Escutando, assistindo, falando para os amigos, né? Passando a página para os amigos, né? Isso é muito importante. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Que Deus nos sempre dê essa coragem, essa força, erguendo sempre a cabeça. Se nós uma hora cair, levantamos de novo. Nós temos que ser flexíveis que nem as pernas. Nós caímos, vamos ficar deitados porque não podemos levantar, mas as pernas dizem: não, levante e ande. Você tem as pernas. Nós temos que ser flexíveis também. Muitas vezes nós caímos em alguma coisa. Num vício, né, financeiro, numa doença. Mas nós temos que se levantar e continuar. Porque ficar deitado não dá. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos. Eu dou uma boa noite a todos. E que a paz de Jesus esteja em todos. E um beijo no coração de todos. Muita paz.